Oi, amados, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Sejam bem-vindos aí ao 20º milagre de Jesus, no Jardim de Deus. É muito bom estarmos juntos mais uma vez. Querido Deus, em Teu nome eu quero abençoar aquele que está vendo e assistindo esse vídeo. Que Tu esteja protegendo, guardando em Ti. Muito obrigado, é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. E conforme eu falei sempre nos vídeos anteriores, toda vez que você for ver o vídeo do pastor Menano intitulado O Jardim de Deus, coloque a sua Bíblia perto de você, para que juntos nós possamos ler sobre os milagres de Jesus. E eu vou pedir você aí que abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Nós vamos falar hoje sobre o 20º milagre de Jesus, tem uma palavrinha nova. E eu queria ler com você esse texto a partir do versículo de número 25. Então, Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 25, e iremos ler até o versículo de número 31, ok? Então vamos lá? Já pegou sua Bíblia? Já abriu? Então vamos juntos. Verso 25. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo o seguinte: tem de bom ânimo, sou eu, não temais, não tenham medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Que Deus acrescente essa sua palavra ao nosso coração. Palavrinha nova que eu quero trazer para vocês. Talvez seja uma palavrinha que você não esteja muito acostumado com ela, mas a palavra é fantasma. Pastor, fantasma? É, fantasma. E deixa-me fazer uma pergunta a você. Você acredita em fantasma? Você acredita que fantasma existe? É apenas algumas perguntas, né? Mas eu quero falar para você que muitas vezes esses fantasmas estão aí tentando assustar as nossas vidas e nós não sequer o percebemos. Deixe-me explicar a você, mas deixe-me antes adentrar dentro do contexto do versículo que nós acabamos de ler. Jesus estava caminhando sobre as águas em direção aonde estavam os seus discípulos, porque depois que os discípulos saíram de onde estava Jesus, que iam para Cafarnaum, Jesus ainda ficou para orar. E Jesus orou tanto, mas tanto, que a noite passou e os discípulos não sabiam como Jesus iria até eles. Até que, de repente, eles sentiram um vulto. Estavam de longe, viram um vulto. E começaram a gritar: é um fantasma, porque estavam vendo de longe. E Jesus então começou a falar para eles: calma aí, sou eu, não fiquem com medo, tem de bom ânimo, sou eu, sou Jesus. Interessante é que quando nós vemos Jesus de longe, nós achamos que Jesus é o quê? Um fantasma. Ou seja, nós imaginamos que Jesus é alguma aparição, porque nós não entendemos, nós não compreendemos quando Jesus se aproxima e nós sabemos como Ele é, o que Ele quer de nós, o nosso medo é dissipado. Mas enquanto as pessoas estão vendo Jesus de longe, estão sentindo medo, medo de terem um comprometimento com Ele, medo de terem um compromisso mais sério com Ele. Querido, querida, deixa eu falar para você. Dentro daquilo que nós vimos, Pedro virou para Jesus e falou assim: Senhor, se és tu mesmo, mande que eu vá sobre as águas até onde tu estás. E Pedro, ô bênção de Deus, queridos, Pedro andou sobre as águas. O primeiro homem que andou sobre as águas, Pedro andou. Só que quando ele sentiu que estava andando, que o vento era muito forte, ele ia sossobrando e olhou para cima e falou: Senhor, socorre-me. Jesus estendeu a mão, o colocou no barco e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? Fantasmas existem. Não fantasmas assim como as pessoas acham, como aqueles filmes que nós vimos aí no meu tempo, né, dos caça-fantasmas. Não é desta forma. Os fantasmas que existem muitas vezes estão dentro de nós.
Os fantasmas que existem, que nos dão medo, estão dentro de nós, porque nós perdemos a nossa capacidade de colocar esses fantasmas diante do altar de Deus. Às vezes você pode estar perguntando, mas pastor, quais são os meus fantasmas? Quais são os fantasmas que existem? Deixa-me te explicar uma coisa. Quando você sente medo do desemprego, quando o fantasma do desemprego bate à sua porta, não te incomoda? Quando o fantasma do medo bate em você, como bateu naqueles discípulos, porque era algo novo que estava acontecendo com eles. Os medos que estão dentro de você, que muitas vezes esses medos afloram sem a gente menos esperar, porque nós não sabemos trabalhar com eles. O medo da nossa culpa, quantas vezes esse fantasma da culpa está nos acompanhando e nós nem sequer somos capazes de dobrar o joelho e pedir perdão por essas culpas que nos seguem. Querido, querida, deixa eu falar algo para você. Os nossos medos muitas vezes estão dentro de nós e muitas vezes simplesmente nós queremos fechar os nossos olhos para que não vejamos esses fantasmas que estão dentro de nós. Aí nós passamos por momentos difíceis, nós passamos por tantas dificuldades e não temos a certeza de que iremos ser curados, porque estamos fechados para esses fantasmas que estão dentro de nós. 2 vezes os discípulos acharam que Jesus Cristo era um fantasma. O primeiro é esse aqui que eu falei para vocês. Esse primeiro aqui, quando Jesus estava se dirigindo e os discípulos lá no Mar da Galileia começaram a gritar que ele era um fantasma. O segundo foi quando, no domingo da ressurreição, à tardinha, Jesus apareceu para os seus discípulos dentro de uma sala, lá em Jerusalém. Os discípulos acharam e ficaram com medo, achando que ele era um fantasma, né? Nós podemos ver isso aí na nova tradução da linguagem de hoje, lá em Lucas 24, verso 34. Quando eles se aproximaram, e Jesus então, no verso 39 de Lucas 24, na linguagem de hoje, diz: calma, não tenham medo não, sou eu, vede minha mão, vede meus pés, vede o meu lado, sou eu, não tenham medo. E depois Tomé ainda virou e falou assim: Senhor, perdoa a minha incredulidade. Jesus falou: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram, bem-aventurado sou eu, bem-aventurado é você. Então os fantasmas só existem se nós não vermos Jesus na nossa vida. Esses fantasmas interiores que precisam ser destruídos pela presença de Deus na nossa vida, pela presença do Senhor. Olhe, quando Pedro, prestem atenção, quando Pedro ouviu que era Jesus, Pedro fez a pergunta: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá até aí. Ou seja, Pedro estava dizendo: Senhor, se não for fantasma, tira esse medo de mim, que eu vá até onde tu estás. E Jesus falou para ele: vem. E ele começou a andar. Querido, Pedro começou a andar sobre as águas. Quantas vezes o medo impede você de andar sobre as águas? Quantos momentos difíceis você já passou? Quantos fantasmas já apareceram na sua vida? Ou quantos ainda estão te assombrando o teu coração, tirando o teu sono? Quantas dificuldades, quantos momentos difíceis. Mas a palavra de hoje é a seguinte: bem-aventurado é você, porque você não viu, mas você crê que os fantasmas podem acabar, que Jesus não é nenhum fantasma. Por isso você precisa ver Jesus de perto. Como Pedro: Senhor, se és tu mesmo, que eu vá até aí. Pedro começou a andar sobre as águas, mas não duvide como Pedro duvidou. Pedro duvidou que estava andando realmente. Amados, quando nós estamos com o Senhor, nós andamos sobre as águas, nós flutuamos, porque sabemos que o Senhor está andando conosco. Então os fantasmas interiores, aqueles fantasmas que muitas vezes tiram a tua noite de sono, aqueles fantasmas que muitas vezes tiram a tua tranquilidade, aqueles fantasmas que muitas vezes chegam para você querendo te assombrar, diga para eles: calma, eu tenho Jesus no meu barco, eu estou andando sobre as águas, então não tem fantasma nenhum que me assombre, porque eu sou mais do que vitorioso, porque eu creio num Jesus que andou sobre as águas e irá me fazer andar também. Amado, tome coragem, faça como Pedro. Nesse barco da vida, nós não podemos temer os fantasmas, porque eles sempre estão aí para nos causar pânico, nos causar medo, tirar a nossa vontade de prosseguir, tirar a nossa vontade de continuar vivendo. Precisamos ir em frente, precisamos seguir. Então precisamos buscar a coragem. Vejam bem, precisamos buscar a coragem dentro de nós, aquela coragem, aquela força que vem do Senhor, porque Ele diz lá na sua palavra que Ele não nos deu
espírito de covardia, mas nos deu espírito de ousadia. Oh, bênção de Deus! Deus nos deu espírito de ousadia. Então nós precisamos tirar essa coragem dentro de nós, porque precisamos seguir em frente. E com Jesus, nós somos mais do que vitoriosos. Então creia, com Cristo nós iremos dizer que fantasma não existe, que os fantasmas que muitas vezes nos assombram não são nadas, porque eu tenho força para vencer, porque a nossa força vem do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que a graça do Senhor sempre possa estar te envolvendo. Seja feliz, você e a sua família, em nome de Jesus. Amém e amém.